Aí pessoal, professor Marco Domingues chegando com a segunda parte do nosso capítulo sobre ponteiros. Nós já fizemos a pequena introdução, nós já conversamos sobre o potencial dos ponteiros, sobre alguns cuidados que a gente tem que ter, né? E para a gente começar a ver as operações com ponteiros, eu estou trazendo aqui um exemplo para a gente aprender fazendo, né? Então eu tenho um código onde eu estou declarando aqui duas variáveis A e B e logo em seguida eu estou declarando os seus respectivos ponteiros. Então dá uma atenção aqui para mim, olha. Variável A recebendo 2.0 do tipo float, variável B recebendo 3.5 do tipo float também. E aqui eu tenho a declaração dos dois ponteiros. Faço a declaração, lembram? O asterisco aqui na frente do nome da variável significa que isso aqui é um ponteiro. Uma variável do tipo ponteiro, uma variável especial cujo valor que ela armazena é um endereço de memória. Então, se ela armazena um endereço de memória, aqui eu estou passando a variável, o endereço de memória da variável A. O E comercial, lembram? Ele retorna o endereço de memória do primeiro byte daquela variável. Se é um float, né, são 4 bytes, eu estou jogando o endereço de memória do primeiro byte dessa variável para ser armazenado no ponteiro APTR. E a mesma coisa eu estou fazendo para o meu ponteiro BPTR, tá certo? Em seguida, eu estou fazendo a impressão dos valores de A. Então eu estou aqui, ó, percentual .1f, quer dizer que eu quero uma casa decimal. Estou fazendo a impressão de A e a impressão de B, tá certo? E olha só que interessante, logo em seguida eu estou fazendo a multiplicação do valor que está armazenado em A por 2, ou seja, eu estou dobrando esse valor. E olha que interessante, asterisco APTR, asterisco igual 2, quer dizer que esse asterisco relacionado aqui com a variável A vai receber o produto da variável A ou do valor que está referenciado pelo ponteiro, né, vezes 2. Então é a mesma coisa aqui, ó, que A asterisco igual a 2. Esse tipo de nomenclatura a gente só vai fixar na cabeça se a gente ficar trabalhando, se a gente ficar exercitando, tá certo? Então tem alguns exercícios para a gente fazer para exercitar isso aqui. E agora eu estou fazendo uma outra operação usando o ponteiro anterior, olha aí, ó. O local onde está armazenado BPTR vai receber o valor que está armazenado lá na variável B, né, apontado para BBTR, mais o valor que está armazenado na variável A, apontado aqui por APTR. Ou seja, essa descrição aqui de ponteiro, esta operação de ponteiro, é a mesma que essa operação que a gente já tinha visto para fazer a aritmética aqui de duas variáveis. Tudo bem? Uma outra coisa interessante, tá vendo depois do comentário aqui, ó, A mais mais, ou seja, eu estou incrementando o valor de A. A é igual a A mais 1. A recebe o valor de A mais 1. Quando eu quero fazer um incremento, não do ponteiro, olha só, eu quero fazer um incremento da variável para onde ele aponta. Então eu coloco aqui entre parênteses, estou dizendo que eu quero trabalhar o incremento da variável que está lá armazenada por onde ele está apontando. Então não vamos cometer erro. Se eu tirar os parênteses, eu estou dizendo aqui que eu quero incrementar a posição para onde ele aponta. Ou seja, se eu estou apontando num determinado endereço de memória, eu vou apontar para o próximo endereço de memória, seguindo aquela sequência. Entendeu? Então, se eu tirar os parênteses, eu estou trabalhando com incremento de endereço de memória. Se eu estou trabalhando com os parênteses, eu estou dizendo que eu quero incrementar o valor que está armazenado ali naquele endereço apontado pelo ponteiro. Tudo bem? E aqui eu tenho de novo a impressão dos valores, né, uma mensagem. E aí, essas três mensagens expressam exatamente o que a gente fez aqui em cima, né? A primeira operação em APTR, a segunda em BPTR e a terceira aqui nesse incremento dos valores para onde a PTR está apontando, tá certo? E finalmente aqui eu tenho a impressão dos valores, dos atuais valores de A e de B, com uma casa decimal, tudo bem? Vamos fazer esse código, vamos observar como é que ele compila? Então a gente está trazendo aqui o resultado, né? A impressão de A e de B, aqui uma operação sobre os ponteiros,
aritmética de ponteiro, produto, o incremento aqui do ponteiro, né? Quando eu estou fazendo, quando eu tenho a intenção de incrementar o valor que ele está armazenando, lá que ele está apontando, perdão, e não ao endereço de memória para onde ele está apontando, né? Eu uso os parênteses. Se eu quisesse fazer o incremento da posição de onde ele aponta, ou seja, se ele aponta para um determinado endereço e eu quero que ele avance de uma unidade, aí eu faço mais. Como ele está apontando, no caso ele é um ponteiro para float, quando eu faço mais num ponteiro, eu incremento a posição de um float, ou seja, eu vou pular aí 4 bytes à frente, tá certo? Uma vez que float aqui nesse caso ocupa 4 bytes. E aí depois eu faço a impressão dos valores de A e dos valores de B. O valor de A ele recebeu, ele foi dobrado, e depois ele somou mais um, e o de B aqui ele foi ele recebeu o valor de A, né? B mais o valor de A. É isso aí. Vamos voltar lá para a transparência. Em resumo, qualquer operação que a gente fizer com a variável A, vou poder fazer também com um ponteiro para A. Tá certo? E aí esse operador de mais, né, ele vai fazer o incremento e ele tem precedência sobre o operador de produto. Tá bom? E também sobre o operador de ponteiro. Um outro exemplo para a gente trabalhar aqui é muito parecido com o anterior, né? A mesma declaração de A, de B, atribuição dos valores, só que agora eu vou fazer comparação dos valores dos ponteiros. Eu quero saber se um ponteiro está apontando para um determinado endereço mais à frente ou mais atrás. E aí eu posso utilizar nossa aritmética e nossos operadores lógicos, né? Maior, menor, né? Aqui eu estou imprimindo os endereços dos ponteiros. Estou imprimindo o endereço de um ponteiro, uma string e um endereço de outro ponteiro. A string vai ser esse aqui, ó, maior ou menor, a depender do valor para onde os ponteiros estão apontando. Né? Aqui nesse ponto, aqui de APTR, recebendo BPTR, percebam que não há asterisco. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo com que o ponteiro APTR ele receba o endereço de memória que está armazenado em BPTR, tá certo? Depois eu faço a comparação, né? Se APTR é igual a BPTR, então eu vou imprimir os dois endereços, endereço de A e o endereço de B, e tem que ser iguais. Vamos lá executar? Vamos compilar. E aqui eu quero ver esse resultado aqui, olha só. Vamos tentar entender aqui. Primeiro eu tenho as variáveis, né, A e B, e os ponteiros apontando para as referências de memória. E aí, logo em seguida, eu faço um print aqui, ó, de um ponteiro, uma string e um ponteiro. Aí vou usar aquela forma do if, lembram? Ó, se a PTR é maior do que a PTR, do que BPTR, então eu vou imprimir o sinal de maior. Caso contrário, o sinal de menor. Mas como é que essa comparação é feita? Ela é feita em relação ao endereço de memória. Se uma variável está antes ou está depois. Nesse caso aqui, ó, o APTR ele é maior do que o EPTR. Ele está apontando para 0060FF24 e o BPTR está apontando para 0060FF20. Perceba a diferença de 4 ali, ó. A diferença são 4 bytes, porque a gente já tinha comentado que o float ocupa 4 bytes. Em seguida, eu estou fazendo com que a PTR receba BPTR. Estou fazendo com que um ponteiro receba o valor que o outro está apontando. Então, os dois vão apontar para o mesmo lugar. Percebe? Os dois vão apontar para o mesmo lugar. E eu vou fazer aqui o if comparando os endereços. Depois que eles assumiram, eles vão apontar para o mesmo lugar. Tá certo? Uma coisa interessante aí é que aquele valor que estava sendo apontado anteriormente, ele vai ficar alocado na memória. Ele só vai ser desalocado quando o programa encerrar. É um espaço que ficou no limbo. Tinha uma variável, tinha um ponteiro apontando para ele. Agora eu fiz esse ponteiro apontar para outro lugar. Esse espaço de variável aqui ele vai ficar desalocado. Eu só vou liberar quando encerrar o programa. Tudo bem?
Vamos voltar para a nossa transparência. Nesse exemplo, é um exemplo que eu estou passando uma variável para uma função, né? Um ponteiro para uma função. Vocês lembram quando a gente passou no capítulo anterior que eu passei um vetor como parâmetro? Então eu disse para vocês que o vetor, o nome do vetor, ele já é um ponteiro, ele aponta para o primeiro byte da primeira posição daquele vetor, certo? Agora eu vou passar de fato um ponteiro. Mas antes disso, vamos ver a descrição dessa função aqui. A função é cubo, em inglês cube, e ela retorna void, mas ela recebe como parâmetro um ponteiro para inteiro. Tá vendo? Inteiro, asterisco nptr, é um ponteiro para inteiro. Dentro da função, eu altero esse valor. Eu estou colocando aqui que o valor armazenado por esse ponteiro, né, onde ele está apontando, ele vai receber, vai ser o triplo desse valor. Esse asterisco significa o valor para onde ele está apontando, vezes, de novo, o valor para onde ele está apontando, vezes o valor para onde ele está apontando. Então, se n, nesse caso, nesse exemplo, n foi igual a 5, quando eu chamar a função cube passando o endereço de memória de 5, eu vou ter o resultado 125, que vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Entenderam? E aqui a gente está verificando isso através das impressões. Printf, estou imprimindo n, e depois de eu chamar a função, eu estou imprimindo n de novo. Então, é só para lembrar, essa função é muito importante, porque enquanto eu passava os parâmetros por cópia, né, por valor, eu não alterava o valor anterior, o valor inicial. Agora que eu estou passando uma referência, estou passando um endereço de memória, qualquer operação que eu fizer dentro da função, eu vou fazer essa manipulação, né, essa operação ecoar no valor original da função, no valor original da variável. Olha aqui, ó, dá uma olhada aqui nessa questão aqui do n. Ó. N valia 5, que eu fiz a chamada da função, passei o endereço de memória da variável n, e tudo que eu fiz dentro da função cube, eu propaguei, né, para depois que a função acabou. Imprimindo aqui o valor de n, eu percebi que o valor é 125. Vamos executar. Estamos aqui no nosso dev C++, e a gente vai compilar esse código aqui e rodar. Ok. Então, para nossa transparência. Um detalhe importante que vocês não podem esquecer é que vocês têm que cumprir rigorosamente a definição das funções. Então, se você definir a função para receber um ponteiro, ela não pode receber um valor diferente disso, né? Nesse caso aqui, ó, nossa função cubo, ela foi definida como recebendo um ponteiro para inteiro. E aqui eu estou passando o próprio inteiro. Isso aqui vai dar um problema, vai dar um erro, porque ele foi definido para receber um ponteiro, tá bom? Então, em tempo de compilação, vai dar um probleminha que eu estou fazendo uma passagem de parâmetro equivocada, diferente da nossa função, como a nossa função foi definida. Ainda em aritmética de ponteiros, vocês perceberam ali que eu posso fazer operações com os nossos ponteiros, né? Se eu posso fazer comparação, eu também posso fazer algumas operações, né? O problema é que eu tenho um conjunto muito reduzido, né? Eu posso fazer subtração, posso fazer soma, né? E sobretudo quando eu estou trabalhando com ponteiro, essas operações em cima de vetores, que como eu sei que os vetores eles são todos contíguos, né? Os valores são na memória, eles são armazenados um ao lado do outro. Fazer uma operação com um ponteiro, por exemplo, de um incremento, faz com que ele agora aponte para a próxima posição. Isso aí é interessante e muito simples quando eu estou associando ponteiro a vetores, tá bom? Então eu vou poder utilizar mais, vou fazer menos, né, obviamente, fazer um incremento e decremento, né? Se eu fizer a subtração de um ponteiro para o outro, eu vou ver a diferença de onde eles estão apontando na memória, também funciona. E aqui tem um exemplo, que é um exemplo típico, né, onde os ponteiros e os vetores eles trabalham muito bem. Eu tenho aqui um ponteiro, tenho um vetor. Esse vetor ele tem 5 posições,
esse vetor, o primeiro elemento ele está armazenado na posição de memória cujo primeiro byte está na posição 100, e o VPTR é um ponteiro para inteiro. Então o VPTR está apontando exatamente para a mesma posição que o ponteiro, para a primeira posição do primeiro elemento, tá? Para variável. Então eu tenho aqui, como é aqui poderia ser um inteiro, como poderia ser também um float, né? 4 bytes para cada elemento. Então, o primeiro começa com 100, o segundo com 104, 108, 112, 116, respectivamente, para 5 posições. Se a gente faz o incremento, né, VPTR mais igual 1, que seria igual a mais VPTR, ou VPTR mais, eu estou navegando com o meu cursor. Então, o VPTR ele estava apontando para 100, agora ele vai apontar para 104. Eu posso fazer de novo o incremento, vai para 108, entendeu? E se eu fizer o decremento, eu estou voltando também para onde esse ponteiro está apontando, tá certo? Então, o VPTR ele foi incrementado, ele passa a apontar para a posição mais à frente, né? Então, se ele é inteiro, ele vai passar 4 bytes. Se ele é float, ele vai passar 4 bytes. Se ele é char, ele vai passar 1 byte só, tá certo? Se nesse caso, ó, nesse exemplo aqui, ó, se VPTR aponta para V índice 0, ou seja, a primeira posição, então VPTR mais igual a 1 vai apontar para uma posição além de V0, de V índice 0. Eu consigo navegar no meu vetor tanto utilizando o nosso nome do vetor como no ponteiro. Vamos ver um exemplo, né? Olha só. VPTR mais igual a 3. Eu poderia fazer o nome do vetor índice 3, né? Ou índice 4, índice 5, dependendo do tamanho do vetor. E aqui nesse caso eu estou somando VPTR de 3 posições de inteiro. Então eu estava em 104, vai 108, 112, 116. Então faço o ponteiro apontar para o quinto elemento desse vetor. Olha que interessante. Né? Para decrementar a mesma coisa. Aqui eu estou decrementando de uma posição, ou seja, vou voltar uma posição de inteiro de float, no caso aqui eu estou utilizando 4 bytes. Tá certo? É muito interessante isso aqui, né? Então, em ponteiro e vetores, eles realmente trabalham muito intimamente. É muito interessante a gente utilizar. E aí vai a questão de gosto, né? Se você tem mais facilidade para trabalhar com ponteiro, realmente é uma coisa bem interessante e fica mais simples a linguagem, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 ponteiros operando sobre o mesmo vetor. E aqui eu quero utilizar a diferença, né, entre os ponteiros, que vai me resultar, obviamente, num valor inteiro, que é a diferença de bytes dos endereços para onde eles apontam. Então, 112 menos 104, eu vou retornar aí o valor de quantas posições de acordo com aquele tipo de dado eu tô operando. Então, se eu tenho uma operação de char, resultado vai ser de 2 chars. Se eu tenho inteiros, o resultado vai ser 2 inteiros. E para a gente finalizar, né, é importante a gente entender que essa aritmética de ponteiro ela só vai ter realmente sentido quando eu estou operando com um vetor, porque eu sei exatamente qual é a distância de um índice para outro. Quando eu estou trabalhando com as variáveis, eu posso até fazer a operação, mas não tem muito sentido porque eu não tenho como garantir qual é a distância que uma variável foi armazenada em relação à outra, porque isso não cabe para o... A gente consegue receber isso através do operador comercial, mas eu não tenho como determinar onde vai ser essa alocação da memória, né? Então eu fico na dependência do sistema operacional, não tem muito sentido eu fazer a operação aritmética de ponteiro quando as variáveis não estão encerradas, não estão dentro de um vetor, tá bom? A gente está encerrando aqui o capítulo de ponteiro e no próximo capítulo a gente vai trabalhar com arquivos e estruturas, tá certo? Até a próxima, um abraço.